Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos aqui de volta ao canal. E hoje estamos com mais um vídeo aqui no quadro que não te contaram. E hoje eu trago um clássico aí do Mega Drive, hein? Eu joguei bastante esse jogo aqui em locadora, eu conheci ele em locadora, jogava ele e o 2. Mas o Road Rash 1 ficou muito marcante, porque foi o primeiro que eu vi. Apesar de ter jogado mais o 2, tá, galera? E aí, deixa aí nos comentários aí qual foi a primeira versão do Road Rash que vocês conheceram ou jogaram. O vídeo de hoje tá muito bom, eu espero que vocês gostem, fique até o final. Se você é novo, tá chegando aqui no canal, não esquece de se inscrever, que isso fortalece bastante. E a galera que já é inscrita, não se esquece de deixar um like e comentar aí qualquer coisa. Gostou do vídeo? Diz aí qual foi o primeiro Road Rash que você jogou, tá bom? Então vamos para o vídeo. Road Rash é um videogame de corrida de 1991, originalmente desenvolvido e publicado pela Electronic Arts para o Sega Mega Drive. Posteriormente, foi portado para uma variedade de sistemas contemporâneos por diversas empresas. O jogo gira em torno de uma série de corridas de motos por toda a Califórnia que o jogador deve vencer para avançar para as corridas de maior dificuldade, enquanto se envolve em combates armados e desarmados para atrapalhar outros pilotos. Road Rash foi um dos primeiros jogos concebidos pela EA, após a decisão da empresa de começar a desenvolver jogos internamente. Os programadores de jogos Dan Jaser e Carl May foram contratados pela EA para criar um efeito de estrada elevado para Mario Andretti Racing, então sendo desenvolvido como um título para o NES. Quando o hardware do NES se mostrou incapaz de reproduzir o efeito desejado, a atenção se voltou para um jogo de corrida de motocicletas, para o mais poderoso Mega Drive. A versão do Mega Drive foi particularmente aclamada por sua jogabilidade violenta e agressiva e pela convincente sensação de velocidade em seus gráficos. O jogo é o capítulo da estreia de Road Rash e foi seguido por uma série de sequências feitas para vários consoles. Road Rash coloca o jogador no controle de um piloto de moto, que deve terminar em 4º lugar entre 14 corredores. O jogador avança pelos 5 níveis do jogo, vencendo 5 corridas em cada nível. O jogo é principalmente para um jogador, mas permite que 2 jogadores joguem internamente um contra o outro. As corridas do jogo acontecem em vários cenários da Califórnia, incluindo Grace Valley, Sierra Nevada, Napa Valley e Pacific Coast Highway. Durante uma corrida, o piloto pode atacar oponentes vizinhos com socos e chutes. Alguns oponentes empunham porretes, que podem ser pegos e usados contra os outros pilotos. Durante a corrida, podemos bater em obstáculos como vacas, carros, árvores e outros animais. Ao cair da moto, o piloto correrá automaticamente de volta para sua moto, embora o jogador possa alterar o seu curso e evitar o tráfego de entrada com os botões direcionais, ou ficar parado segurando o botão de freio. Os oponentes também serão ejetados de sua moto se sua própria vida estiver esgotada. É possível ver o life do oponente mais próximo no canto inferior direito da tela. O piloto começa o jogo com $1000 e ganha prêmios em dinheiro para cada corrida bem-sucedida. Entre as corridas, o jogador pode acessar uma loja e ver várias motos de diferentes pesos, velocidades e capacidade de direção. E o jogador pode comprar uma nova moto com o dinheiro que acumulou. No final de cada corrida, recebemos uma password, que podemos utilizar para poder continuar o jogo. O jogador avançará para o próximo level após vencer uma corrida em todas as 5 pistas do jogo. É necessário ganhar todas as 5 corridas, chegando entre os 4 primeiros para poder acessar o level sucessivo. A moto tem seu próprio medidor de dano, entre os medidores de resistência do piloto e dos oponentes, que diminui toda vez que o piloto sofre um acidente. A moto será destruída com uma explosão se o medidor se esgotar completamente, encerrando a corrida e tendo que pagar para poder consertá-la. Os policiais fazem aparições ao longo das pistas do jogo e também podem encerrar a participação do jogador se eles apreendem o piloto após um acidente. Quem nunca foi pego, hein, pessoal? O que deduz o custo de uma multa de seu saldo acumulado. Se o piloto não tiver fundos para cobrir uma conta de reparo ou uma multa, o jogo terminará, o que significa em game over.
May solicitou ao produtor da Electronic Arts que lhe fosse dado um controle criativo sobre a jogabilidade, alegando que queria fazer o jogo arrasar. Nos meses seguintes, os produtores melhoraram o desempenho do jogo e refinaram a animação. Para aumentar a sensação de imersão do jogador, os pilotos rivais receberam nomes de personagens individuais. Os policiais que perseguem o jogador e o prendem se ele bater foram adicionados ao jogo para criar tensão. Para obter material de referência, Koch, um dos desenvolvedores, foi ao departamento de polícia local e convenceu um policial a posar para as fotos. O elemento de combate do jogo foi inspirado no comportamento dos motociclistas do Grand Prix. Os desenvolvedores perceberam que às vezes empurravam e chutavam uns aos outros durante as corridas. Outras influências nesse aspecto incluem as cenas de ação de gangues de motoqueiros em Akira e a cena de bomba de pneu em Breaking Away. A introdução de elementos de luta serviu para turvar a classificação do gênero do jogo entre a gerência da EA, já que eles se especializaram principalmente em jogos de simulação e não tinha certeza de como comercializar um título que era simultaneamente um jogo de luta e corrida. Geusler nomeou Hang-On como uma influência na direção do jogo, dizendo que Hang-On antes de nós era um jogo que eu gostava, mas eu achava que era limitado, sem colinas, sem socos e sem chutes. Eu respeito Yu Suzuki, mas eu tinha em mente que isso tornaria Hang-On obsoleto, e eu acho que nós meio que conseguimos isso. Devido ao conteúdo violento do jogo, a EA não conseguiu garantir licenças oficiais de fabricantes de motos existentes e, portanto, criou marcas semelhantes em seu lugar, como Panda, Shuriken, Kamikaze e Diablo. São respectivamente derivados de Honda, Suzuki, Kawasaki e Ducati. As estradas do jogo foram modeladas por uma equipe e fizeram o uso de curvas de Bezier. Breen afirmou que o efeito de estrada final fez alguns jogadores vomitarem de enjoo. Ao que ele gritou: "Ótimo, finalmente fiz um jogo que faz as pessoas vomitarem." O multijogador simultâneo, que se tornaria uma característica comum dos títulos subsequentes de Road Rash, ainda não era possível devido à energia da CPU consumida pelo efeito da estrada do jogo. A música do jogo foi composta por Robert Hubbard. Road Rash foi um segundo jogo de moto de Hubbard após o título de 1985 Mastertronic Action Bike. O desenvolvimento de Road Rash durou um total de aproximadamente 21 meses, ou seja, quase 2 anos. Breen, um dos desenvolvedores, aproveitou a política da EA de não acreditar os produtores na arte da caixa, removendo o nome de May e inserindo seu próprio nome. Este incidente levou a EA a abolir completamente a prática de créditos impressos na caixa. May receberia o prêmio interno da EA de Bombeiro do Ano, um elogio dado aos funcionários com maior impacto em projetos problemáticos. A versão do Mega Drive foi lançada na América do Norte em setembro de 1991. A versão Amiga foi desenvolvida pela Pigstar Software. Contou com músicas compostas por Jason Ace S. Whitley e foi lançada em dezembro de 1992. Road Rash foi convertido para o Game Gear e Master System por Gary Priest, da Probe Software, com músicas adaptadas por Greg Michael. Essas versões foram lançadas em março de 1994. A versão do Game Boy foi publicada pela Ocean Software e lançada em junho de 1994. Em abril de 1996, a THQ anunciou uma versão para o Super Nintendo de Road Rash para um lançamento no Natal de 1996, que acabou não se materializando. A versão do Mega Drive de Road Rash, junto com suas sequências imediatas Road Rash 2 e Road Rash 3, foram incluídas no título de compilação da PlayStation Portable EA Replay em 2006. A versão do Mega Drive de Road Rash foi recebida com uma aclamação da crítica. Alguns músicos da época, escrevendo para a GamePro, deram ao jogo uma pontuação perfeita e o chamou de um jogo de motocicletas 16 bits, instantaneamente viciante, com um reviravolta e um tanto doentia. A revista Megatech disse: "Muitas corridas, muitas motos e muitas emoções, e derramamentos fazem deste o melhor jogo de corrida do Mega Drive." Computer and Video Games descreveu o jogo respectivamente como um beat'em up em motocicletas e Super Hang-On com punhos e tacos. Ambos os críticos notaram que os gráficos eram convincentes em sua criação de ilusão de velocidade, apesar dos visuais bastante simples. E Glancy acrescentou a natureza agressiva da jogabilidade. Amplia muito o prazer que você obtém ao jogar Road Rash e faz você se perguntar por que ninguém pensou nisso antes.
A Megazone disse que as configurações vividamente realistas do jogo foram completamente pelos gráficos, excelentemente detalhados, e rolagem de paralaxe em vários níveis, e se divertiu com os nomes dos motociclistas, que eram muito engraçados. Mean Machine elogiou o efeito tridimensional convincente dos gráficos, elogiando também os efeitos sonoros. Road Rash foi o nono título do Mega Drive mais vendido no Reino Unido em fevereiro de 1992. Nos Estados Unidos, Road Rash foi o terceiro título do Mega Drive mais alugado na Blockbuster Video em abril de 1992 e o nono mais alugado do mês seguinte. Na época de seu lançamento, Road Rash se tornou o título mais lucrativo da EA. A Mega colocou o jogo em oitavo lugar em seus melhores jogos de Mega Drive de todos os tempos. A Game Informer classificou o jogo como 88º melhor jogo já feito em sua 100ª edição em 2001. A equipe elogiou sua abordagem mais violenta em videogames de moto. Em 1996, a Game Master classificou a versão de Mega Drive em 90º lugar em seus 100 melhores jogos de todos os tempos. O lançamento de Road Rash para Amiga foi recebido positivamente. Neil Jackson, do Amiga Format, achou a jogabilidade violenta e afirmou apenas diversão trash total, que irritaria a todos. A Amiga descreveu o jogo como uma alternativa imensamente jogável e bem violenta aos jogos de corrida normais, mas observou que a versão Amiga roda mais devagar do que a versão do Mega Drive e não oferece a sensação de correr por uma estrada a 120 km/h. Road Rash foi o quarto título Amiga mais vendido no Reino Unido em seu mês de estreia e permaneceu entre os 30 mais vendidos por mais 5 meses. A versão de Game Gear e Master System também receberam críticas positivas. Manny Lamanche, de Game Pro, elogiou os controles simples, gráficos limpos e claros, áudio amplo e alto desafio. A Mean Machine e Sega elogiaram a jogabilidade rápida e fácil de controlar, sprites grandes e gráficos detalhados e suaves, embora Ricam tenha notado a ausência de um modo simultâneo para dois jogadores como uma desvantagem. Road Rash foi o sexto título de Game Gear mais vendido em seu primeiro mês e permaneceu entre os 10 títulos de Game Gear mais vendidos pelos 5 meses seguintes. Galera, é isso aí. Tudo que eu consegui encontrar sobre o Road Rash, informações trazendo aí para vocês, curiosidades. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos aqui do quadro que não te contaram para vocês assistirem, tá? Acho que deve ter uns 15 vídeos aqui no canal sobre esse quadro, tá bom? E é isso aí, a gente se vê até a próxima, beleza? Valeu, fui!